Tranquilo? Silvio, bom dia. Gabriel, bom dia. Emily, bom dia. Bom dia, bom dia. Iniciando a gravação, vou projetar a nossa área de trabalho. Vocês falam para mim se vocês estão visualizando. Estamos visualizando nossa área de trabalho. Ok? Consegue visualizar? Emily, consegue? Sim. Consegue? Ok, Sim. obrigada. Ok, pessoal, então vamos lá. Nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre, né, de 2021, retornando aí nossas férias. E nós paramos, né, depois vocês dêem uma olhada lá no livro, mas já vou só trazendo ele aqui, para a gente relembrar, só um minutinho. Aqui é o nosso livro. Nós paramos aqui, ó, só para a gente recordar com vocês, né? Então, nós trabalhamos com vocês a parte de... Ah, não, paramos aqui não. Tô indo lá na frente, né? Pulei um pouquinho aqui, mas não tem problema. Foi aqui que nós trabalhamos, né? Nós paramos na parte de termoquímica. Lembram? Nós estávamos trabalhando com a parte, né, da transição, né, de energia, né, nas reações químicas, onde então é estudada a partir, né, dos conceitos da termoquímica, né, e aí nós aprendemos o cálculo, né, da variação de entalpia, as energias de ligação. Lembram disso? Confere? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tá, então a gente parte desse ponto aí que iniciamos e finalizamos o segundo bimestre, e a gente vai começar então agora, então o nosso livro, né, só para vocês inteirar aqui no livro, a gente está aqui nesse ponto do livro, né? Aqui nós começamos agora as transformações químicas, né, e a energia elétrica. Então a gente muda um pouco agora o nosso foco, né? Eu acabei ali copiando um negócio errado, mas não tem problema não. Onde nós estamos, então, entrando num outro ponto da química que é extremamente importante para a área técnica de vocês, de edificações, e também para a carreira acadêmica de vocês, né? Que são transformações químicas que envolvem energia elétrica. Então, duas coisas, né, importantes. É a química associada à questão do elétron. E nós já sabemos, né, desde a parte lá de modelos atômicos, que nós estudamos que átomo tem elétron. E o que mais o avanço que nós tivemos dentro, né, da química foi no conhecimento com relação ao elétron. E é esse conhecimento com relação ao elétron que nos dá, né, hoje esse avanço tecnológico, tá? Então, a gente vai ver como é que isso está relacionado agora, né, essa transformação química e energia elétrica, como que elas funcionam, né? Como elas estão interligadas. E o que isso traz, né, de benefícios para uma evolução tecnológica que nós estamos hoje. Ok? Tudo bem? Então, na verdade, eu tinha colocado lá 118, mas na página 116 que nós estamos. Tá ok? Transformações químicas e a energia elétrica. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque eu acabei pegando coisa. Tudo bem, pessoal? Só copiei esse pedacinho aqui. Só um minutinho. Isso. Tá. Então, vamos pensar aqui nessa introdução aqui, para que a gente possa refletir melhor. Cadê nosso amigo Leonardo? Leonardo, tá por aí, Leonardo? Não chegou não, Leonardo? Não, né?
André Luiz, tudo bem? Daniel Ribeiro, Gabriel Arthur, estamos aí com 15 alunos, Silvio, Iago, Tiago. Lê, professor. Pode, Pierre. Oh, você está aí, Pierre. O Leonardo não está, mas você está. Você lê para nós, por favor? Leio sim. Luiz de Galvani, Alessandro Volta e a Primeira Pilha. A eletricidade é um ramo das ciências da natureza que investiga fenômenos que ocorrem na presença de partículas com carga elétrica. Esses fenômenos sempre chamaram a atenção da humanidade. O termo eletricidade é derivado da palavra grega electron, que significa âmbar, um tipo de resina vegetal. Há registros de que por volta de 600 a.C., o filósofo Teles de Mileto observou fenômenos elétricos com o âmbar. Quando friccionado em um pedaço de lã de carneiro, por exemplo, esse material adquiria por alguns segundos a capacidade de atrair objetos de pequena massa. Quem já fez isso na vida? Não, né, mas vocês já fizeram muito esse brinquedinho já? Pega um lápis e flexiona ele, né? Um material no seu cabelinho, aí você pega uns pedacinhos de papel e você consegue fazer o quê? Já fizeram essa brincadeirinha em casa? Passa no cabelo, atrita ele e aí pega os pedacinhos de papel e aproxima, e os pedacinhos de papel aproximam, né, são atraídos pela a estrutura, a matéria que compõe, no caso, o material do lápis. Já fizeram isso ou não? Já, né? É uma brincadeira de criança, não é? Que todo mundo gosta de fazer. Bom, isso parece uma brincadeira, né? Mas é algo que já, né, começa com essa ideia lá, né? Olha lá, 600 antes de Cristo, né? E aí o Tales de Mileto aí, né, começa a observar exatamente esse fenômeno, né, elétrico, que é esse fluxo, né, desses elétrons. E até então, isso nem se conhecia o que era elétron, né? Não se existia essa palavra, né? Nós falamos aí que o elétron, né, ele foi descoberto lá por Stone, né? Já no início aí de 1903, 1904. Então, assim, é algo que não se conhecia, mas já sentia, né? Já tinha esse comportamento. E o que isso, então, né, vem de encontro, vamos lá, deixa eu só pegar nosso material aqui, com, né, esse, de novo, com essa ideia do elétron. Bom, aí foi feito alguns experimentos, né, de eletricidade aqui, onde ele conseguiu, né, nesses experimentos, observar, então, né, que surgiu essas duas ideias. Não vou copiar, não, acho que o nosso amigo aqui consegue ler para nós. Pode ser? Eu queria que você lesse, na verdade, deixa eu copiar, não dá certo, não, senão fica ruim. Só esse pedacinho aqui em azul, eu amplio ele lá, que essa é a parte principal. Não, o mouse está bem. Ixi, deixa eu ver se consigo aqui ampliar para ficar bom. Só um minutinho. Ficou ruim, Pierre? Ficou, né? Sim, melhorou ou não? Dá para ler. Tá? Então, por favor. Neste capítulo serão estudados os fenômenos relacionados ao funcionamento de pilhas e baterias, alguns processos eletroquímicos, mais especificamente os modelos submicroscópicos que os explicam, e os impactos ambientais associados ao seu uso. Para isso, serão abordados os conceitos de oxidação, redução, número de oxidação, cátodo, ânodo, agentes oxidantes e redutor, entre outros.
Serão apresentadas as equações que representam esses fenômenos e, por fim, serão abordadas as relações proporcionais entre massa, quantidade de matéria e carga elétrica. Tá. Então, aqui está o resumo do que nós vamos trabalhar, né? Ali começamos a pensar que já existiam esses conceitos de, né, de fluxo de elétrons sem saber o que eram elétrons antes de Cristo. Então, tem toda uma parte histórica, né, que mostra essa ideia de teoria da força vital da eletricidade. Mas o propósito, né, hoje, né, que a gente trabalha, que todo mundo tem em mãos, todo mundo conhece, por exemplo, uma pilha, uma bateria. Sem pilha, sem bateria, a gente quase nem sobrevive, né? Eu preciso da pilha, da bateria do meu celular, eu preciso da pilha do controle, enfim, a gente aplica isso em diversos utensílios do nosso cotidiano. E isso está dentro, né, de uma área da química chamada eletroquímica. Bom, então, é aquilo que nós falamos anteriormente, a parte elétrica associada com as reações químicas. E isso, né, para explicar essa relação entre a parte elétrica e reações químicas, né, a gente vai ter que ter modelos. E esses modelos, logicamente, não estão dentro do campo macroscópico, estão dentro do campo que? Microscópico. Isso todo mundo já ouviu falar no dia a dia de vocês, e inclusive quando vocês estavam tendo aula presencial lá no Instituto tinha, né? Vocês lembram daquelas lixeiras que tinha lá no Instituto de coleta seletiva e tinha lá específica para pilha, para bateria, né? Por quê? Porque nós temos os problemas dos impactos ambientais negativos, né? Associado ao seu uso, um mau uso, vamos dizer assim. E isso tem uma área da química, né, que a gente estuda, que é extremamente importante, que está relacionada com essa transferência de elétrons. Então, as reações químicas ocorrem transferências de elétrons. Vocês se lembram, por exemplo, das ligações químicas que nós estudamos lá no primeiro ano, e aqui no segundo ano, no primeiro bimestre, segundo bimestre, nós também comentamos com vocês, qual era uma ligação química que tinha transferência de elétrons e ganho de elétrons? Vocês se lembram do nome dela? Por exemplo, aqui, ó, quando a gente falava assim para vocês, ó, NaCl, que composto é esse? Vocês se lembram desse composto? Bom dia, pessoal. E como é que formava? É um átomo do elemento químico sódio, não é isso? Ligando com o átomo do elemento químico cloro. Aí como é que eles ligam? Né? Lembra, se você fizer a distribuição eletrônica, o sódio tem um elétron na última camada, ele perde esse elétron para adquirir uma estabilidade, ou seja, uma menor energia, e o cloro tem 7 elétrons na última camada, ele ganha um elétron para aumentar, diminuir a energia e aumentar a estabilidade, todos os dois no sentido de menor energia, e menor energia significa maior estabilidade, né? Então, esse perde um elétron, chamado de cátion, e esse ganha um elétron, chamado de ânion. E aí eu formo um composto que é o quê? NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o maior componente do sal que nós conhecemos hoje, o mais comum, né? O sal de cozinha, né? Que é um composto iônico, ou seja, formado por íons, cátions e ânions. Alguém perdeu o elétron e alguém recebeu o elétron, né? Então, nós vamos estudar esses conceitos, o que seria, né, essa questão de perder elétrons e ganhar elétrons, como é que funciona isso, né, de fato, dentro dessa reação eletroquímica. O próprio nome está dizendo, ó, eletroquímica, certo? E, logicamente, isso vai nos dar, né, uma ideia da relação entre massa, quantidade de matéria e carga elétrica. O que é massa, gente? O que vem a ser massa? Como vocês dariam o conceito de massa? Uma matéria sólida? Né? Então, eu tenho ali a massa, a constituição dessa matéria.
E eu tenho como mensurar isso. Ou, né, eu trabalho isso, ou quando eu penso em átomos, isso torna um pouco mais complicado, a massa do átomo. Lembra? A massa do átomo, a gente cria um modelo, na verdade, a gente tem um padrão para ter a massa do átomo. Lembra? O mol, nós explicamos para vocês, né? Que é exatamente o que? Essa quantidade de matéria. E, logicamente, isso pode ser relacionado com a carga. Então, isso aqui, nós vamos envolver esses 3 princípios aqui: massa, quantidade de matéria e carga elétrica. Gente, essa parte da química, lógico, como eu falei para vocês desde lá do início do primeiro ano, quando a gente trabalhou com vocês, a parte de ligações químicas ela é primordial, porque ela define tudo, né, o restante. Mas essa parte da química é a parte mais aplicada dentro das áreas de engenharia. Tá? Então, se vocês pretendem, né, ser engenheiros, futuros engenheiros, então essa parte da química vocês têm que conhecer muito bem. É ela que vai dar, né, para vocês terem uma noção, as engenharias que eu trabalho no instituto, né, todas a gente trabalha isso aqui de forma bem aplicada, né, que é o conceito de corrosão, dentro dos cursos de engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia, controle e automação, enfim, todas as engenharias, ok? Então, essa é a parte da química mais importante para os engenheiros. Bom, então, é isso que nós vamos estar trabalhando com vocês. Então, agora deixa eu voltar aqui um pouquinho, agora sim eu posso começar onde eu tinha colocado, tá? Essa ocorrência desses fenômenos, eles podem ser espontâneos, naturais, ou podem também não ser espontâneos. Então, tem 2 processos. Ele pode caminhar espontaneamente, natural, né? Ou eu tenho que forçar ele a acontecer. E isso vai depender da constituição dessa matéria, que contém, né, essa, como se diz, essa energia. Bom, o que é isso aqui? O que vocês diriam para mim? É uma estrutura metálica? Parece uma estrutura metálica? Deixa eu ampliar um pouquinho. Ó. O que é isso na concepção de vocês? Pessoal? Uma estrutura metálica enferrujada. Isso, ferrugem, né? Ferrugem todo mundo conhece, né? Aí enferrujou. Você sabe por que alguma coisa enferruja? A gente vai usar esse termo ainda, ferrugem, mas daqui a pouco a gente não usa mais isso não. Né? No nosso cotidiano, no senso comum, ferrugem. É aquilo que, por exemplo, você molhou uma palha de aço, né? Um bombril, né? A marca bombril lá, palha de aço, e deixou um pouquinho lá na sua pia, umedecido, quando você vai lá, tem uma cauda marrom, né? É uma ferrugem. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Por quê? Você já perguntou isso? Por que isso aconteceu? Por que será que aconteceu aquilo lá? Alguém já pensou nisso ou não? Oxidação. Oxidação. E o que seria, né, oxidação? Então, é uma reação que está ocorrendo ali. E essa reação, ela está envolvendo aquilo que nós falamos lá do sódio, né? Perda e ganho de elétrons, transferência de elétrons. Por algum motivo, isso propiciou essa reação. Então, é isso que nós vamos estudar. Esse termo aqui, eu acho que vocês já ouviram muito também, não é novo para vocês, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Já ouviram esse termo aqui? Corrosão? Já. Né? Corroer. Tá corroendo, né? Dá um exemplo para mim de corrosão, Pierre, que você conhece no dia a dia. Vixe, professora, peraí. Deixa eu pensar. É só você olhar para sua professora e olhar para você. Sua professora, com o passar dos anos, o que vai acontecendo com ela? Vai corroendo, vai degradando, né? A pessoa, nós, no envelhecimento, nada mais é do que uma corrosão, uma degradação. Isso é um processo natural, né? Espontâneo. Então, é um exemplo, entendeu?
Mas aquele exemplo, por exemplo, que você falou aí da palha de aço aí, que você falou, enferrujou, também é um processo de corrosão, de degradação da matéria. Então, a matéria ela vai degradar. Vai degradar como? Ela vai, na verdade, quando eu pego um átomo e ligo com outro átomo, né? Ele sai da condição que estava o quê? De maior energia, né? E ele vai para uma condição de menor energia. Nessas condições, ele está mais estável. Mas eu posso fornecer uma energia e posso quebrar essa estrutura. Não posso quebrar essa estrutura? Posso. E eu também posso ir lá, retirar ele de uma estrutura que ele estava numa condição de menor energia, agregar uma energia a ele e passar ele para uma condição de maior energia. Logicamente, a tendência dele é retornar à condição de menor energia. A gente nunca pode esquecer disso. Tudo sempre caminha no sentido de ter uma menor energia. Os processos, né, tendem a se retornar à condição de menor energia, que a condição de menor energia nos dá maior estabilidade. E a gente caminha no sentido de ter maior estabilidade. Então, Pierre, por favor, você lê esse pedacinho aqui para nós? A corrosão dos materiais pode causar prejuízos econômicos e resultar em graves acidentes de carro, quedas de ponte ou de aviões, entre outros. Entender como ocorre o processo de corrosão ajuda a encontrar maneiras de evitá-lo ou retardá-lo. Neste tema, serão abordados os conceitos fundamentais relacionados aos fenômenos da corrosão do ferro e de outros materiais. Tá, então, aquela questão, né, da eletroquímica, a gente vai abordá-la de uma forma contextualizada dentro desse tema corrosão, que envolve tudo aquilo que o Pierre leu anteriormente para nós, né, que foi isso aqui, né? A gente vai ter que entender o que é eletroquímica, nós vamos ter que entender o que é oxidação, o que é redução, o que é cátodo, o que é ânodo, o que é agente oxidante, o que é agente redutor. Nós vamos ter que entender, né, essa relação entre massa em quantidade de matéria e carga elétrica. Então, isso é, né, essa abordagem referente à corrosão. E isso hoje é um gargalo no planeta. Por quê? Porque a gente tem o que ele acabou de falar aqui, ó, prejuízos econômicos, né? E, logicamente, se eu tenho prejuízos econômicos, eu tenho prejuízos sociais e eu tenho prejuízos ambientais. Então, a corrosão, né, essa ideia de degradação, ela pode, né, levar a impactos negativos, né, econômico, social e ambiental. Porque ela está intrinsecamente, né, intimamente relacionada com a questão energética. E a questão energética é o nosso gargalo na sobrevivência nesse planeta. Nós estamos percebendo isso nitidamente, né? Dia a dia, nós estamos sentindo, né, esse desequilíbrio e sentindo os impactos desse desequilíbrio, tá? Então, é por aí. Nós vamos, então, estudar a eletroquímica focado nessa questão prática da corrosão, que é o nosso principal objetivo aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E para isso a gente tem que entender alguns conceitos básicos, né? E aí vamos lá nos conceitos básicos. Voltando lá na química básica, né? Na questão da reatividade dos metais e dos ametais. Nossa tabelinha periódica que nós estudamos, né? Os 119 elementos químicos que constituem hoje todo o que nós temos em mãos. E os elementos químicos, então nós sabemos, tem, né, um núcleo, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, os elétrons. Então, aonde nós estamos estudando esses átomos, esses elementos químicos? A eletrosfera, os elétrons.
E a reatividade, né, de um elemento químico, ela está associada à sua maior ou menor facilidade de quê? De ganhar ou perder um elétron. E quando que eu tenho maior facilidade em liberar um elétron? Ou quando que eu tenho maior facilidade em receber um elétron? Hoje eu fiz aqui para vocês, já recordamos aquela questão, isso que eu falei, a ligação é primordial, né? Quando nós falamos aqui hoje, deixa eu apagar aqui, da ligação iônica do sódio e do cloro, né? Eu falei que o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Por que que eu sei que o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron? O que que me dá essa certeza? Qual é a característica do sódio em relação ao cloro, que o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron? Hein, pessoal? Podem falar. Bom dia, bom dia. Lembram aqui? Sódio, número atômico 11. E o cloro, número atômico 17. No seu estado neutro, quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, modelo atômico, né? Neutralidade do átomo, não é isso? Então, eu tenho 11 elétrons no sódio e eu tenho 17 elétrons no cloro. Eu faço a famosa distribuição eletrônica, de novo, só para a gente recordar aqui. Sódio, então, é 11. Como é que fica? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. E o cloro, 17, como é que fica? 2, com 2, 4, com 6, 10, 12, para 17, 5. Não é assim? Confere? Última camada de valência. No caso do sódio, eu tenho quantos elétrons? Um elétron. No caso do cloro, na última camada, eu tenho o subnível S. Sempre eu vou precisar disso aqui, gente, eu não posso esquecer. Com quantos elétrons? 2 elétrons. E o subnível P, lembra? 3 órbitas. Então, volta lá, naquilo lá que nós vimos lá de ligações químicas. Com quantos elétrons para eu distribuir? 5. O primeiro elétron vai com o spin para cima ou para baixo? Então, eu vou colocar de vermelhinho aqui. Hein, pessoal? Daniel, Guilherme Augusto, Gisele, Gabriel Arthur, Emily. Como é que acontece aqui? Pierre, se eu colocar para cima, eu tenho que semi-preencher todos com spin para cima. Tenho 5 elétrons, volto semi-preenchendo, não é assim? 4, 5. Não é? Essa é a distribuição da camada de valência do cloro e essa é a distribuição da camada de valência do sódio. O que acontece? O sódio perde esse 1 elétron, transfere esse 1 elétron para o orbital que está sendo preenchido do cloro, né? Esse elétron aqui, vem parar aqui, por isso ele adquire a carga positiva, e o cloro recebe. Mas por que isso acontece, professora? Porque é aquela maior ou menor facilidade de ganhar e perder elétrons. Está relacionada com o quê? Com carga nuclear, com potencial de ionização, não é isso? Com afinidade eletrônica. Então, o cloro tem maior afinidade por elétron, porque tem uma carga nuclear maior na terceira camada, vai puxar mais. E, logicamente, o cloro, o sódio, tem uma carga de 11 próximo no núcleo, vai puxar menos, então ele consegue liberar esse elétron. Então, são aquelas propriedades periódicas que nós estudamos lá na tabela periódica, que define, né, essa menor facilidade ou maior em ganhar ou perder elétrons. Então, no caso, o sódio tem maior facilidade em perder e o cloro maior facilidade em ganhar. Isso aqui é conceito de propriedades periódicas. Relembramos? Tudo bem? Tranquilo?
E isso, né, vai nos dar, então, a questão de ganho e perda. E nós temos, então, né, que entre os metais o mais reativo é o frâncio e entre os ametais o mais reativo é o flúor, que é a propriedade periódica. Né? O frâncio está lá no grupo 1A da tabela periódica, lá no final, e o flúor está lá no 7, né, lá em cima. Então, ele tem maior tendência em receber elétrons e o flúor, aí o frâncio, em doar elétrons. Então, eu não posso esquecer disso. São as propriedades periódicas. Lembram disso, pessoal? As propriedades periódicas, aquela periodicidade, aquela repetição, que depende exatamente de raio, depende de carga nuclear, né, e distância elétron-núcleo. Então, básico. Isso tem que estar relembrado. Está claro isso? Tranquilo? Sim, deu para lembrar. Lembrando, né? Então, depois, quem tiver dúvida nisso aí, dá uma olhadinha de novo lá naquelas propriedades periódicas, tá? Bom, e aí o que vem, então, ser a eletroquímica propriamente dita? Vamos lá. Vou pedir aqui o Pierre para ler para nós. Dá para ler, Pierre? Eletroquímica aqui? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, tá meio desfocado, né? Acho que aqui dá. Acho que aqui eu cortei, né? Dá para ler? Dá sim. Eletroquímica. Eletroquímica é o estudo das reações nas quais ocorre conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Numa pilha galvânica, ocorre a conversão de energia química em energia elétrica. Já numa eletrólise, ocorre a conversão de energia elétrica em energia química. Então, ó, temos 3 conceitos aqui importantes. Primeiro, o que é eletroquímica? Ele disse que eletroquímica é o estudo de reações, que envolve a conversão energia química em energia elétrica ou energia elétrica em química. E dentro disso eu tenho os 2 processos. Quando eu tenho a conversão, né, da energia química em energia elétrica, eu tenho a chamada pilha. Todo mundo conhece no cotidiano uma pilha. Então, o que é uma pilha? É a conversão da energia química em energia elétrica. Mas eu tenho um processo contrário também. Eu posso ter a conversão da energia elétrica em energia química. Então, energia química em elétrica é certo? Química em elétrica. Ou elétrica e química. Não é a mesma coisa. O inverso não é o mesmo. Agora, os 2 processos chamam o quê? Conversão de energia. Elétrica e química em elétrica, que é a eletroquímica. Então, a eletroquímica é o ramo da química que nós iremos estudar essa transição entre a energia química e a energia elétrica. Sabe aonde a gente utiliza isso muito, gente? No nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é basicamente, né, montado, estruturado em laboratórios da química. E nos laboratórios, né, os microlaboratórios, acontece exatamente isso, né? Então, vocês já ouviram falar? Toma neurotransmissores, né? Já ouviram esses termos? Ou já ouviram, por exemplo, antidepressivos? Todo mundo conhece, não conhece antidepressivo? É um negócio que faz parte hoje do nosso cotidiano, né? A criança já nasce tomando antidepressivo. Que no útero da mãe já tomava, né? E o que é isso? Nada mais é do que essa coisa aqui, ó. São nossas transmissões que ela envolve, né, as energias químicas e as energias elétricas. E através dessas transições de energias químicas que todo o nosso corpo se comunica. Mas o nosso cotidiano, né, o mais comum, como a gente está falando aqui, de pilha e de eletrólitos. Mas é um processo que acontece, né, em todas as estruturas, inclusive na estrutura orgânica. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Então, entendemos o que é o foco do nosso trabalho. Então, agora vamos começar a parte conceitual.
como o Pierre falou, né, a gente tem a famosa ferrugem, que nós conhecemos, e aí vocês falam, isso é uma reação de oxidação. Também é um termo que vocês já ouviram falar, mesmo que seja no cotidiano, né? O nosso senso comum, o que seria oxidação? O que seria oxidação para vocês? A corrosão de um metal? É a corrosão de um metal? Mas como que se processa isso, né? É a corrosão de um metal, é uma oxidação, você está certo. E aí, no caso, quando a gente fala do ferro em especial, né, que é o mais comum para nós, o elemento químico ferro, que está no nosso cotidiano, a gente sabe, né? Quando a gente tem aquela formação daquele sólido marrom avermelhado, que é o exemplo que nós citamos lá da palha de aço na pia, o bombril, né, que a gente fala que formou a ferrugem. Então, é uma reação, né, de oxidação, que nada mais é do que uma corrosão. Mas para isso eu preciso ter condições para que isso aconteça. Se você deixar só a palha de aço lá na pia, sequinha, sem umidade, sem, né, reagentes, sem outras substâncias, ela não vai ocorrer esse processo, né, sem oxigenação. Então, assim, precisa ter condições específicas para que isso aconteça. No caso da nossa palha de aço, né, eu precisei, por exemplo, do hipoclorito de sódio, que é um componente que está lá no nosso detergente, no sabão, e lógico que em solução, em meio aquoso, para que isso possa acontecer. E aí aparece aqui um termo novo e muito importante, chamado NOx. NOx. O que seria isso, NOx? Já ouviram esse termo, essa palavra? NOx. Eu já ouvi inox. Tem alguma relação? Tem alguma relação, né? Material inox, né? Sim. Aí o pessoal diz assim ainda, né? Aço inoxidável. Já ouviram esse termo? Aço inoxidável. Já Aí fala sim. assim, aço inoxidável não sofre oxidação. É a maior mentira que existe, viu? Mas, enfim, vamos estudar isso também. Então, exatamente, esse termo, esse NOx está relacionado com todos esses conceitos posteriores aí que nós utilizamos nas nomenclaturas. Bom, mas então, o que vem a ser esse NOx? Nós precisamos entender que ele é o fundamental para essa compreensão nossa. Tá ok? E aí, vamos lá. Deixa eu só apagar essa parte lá. Aqui, nós temos uma reação química, que é exatamente, né, aquela reação onde eu tenho ferro, certo? Eu tenho lá o hipoclorito de sódio, que nada mais é do que, né, um sal, hipoclorito de sódio é um sal. Logicamente, ele está em solução que aquosa, o ferro está no seu estado sólido, e ele forma esse composto aqui, ó, óxido de ferro 3, ou óxido férrico, e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em meio aquoso. Opa! E é uma reaçãozinha química, né? Uma reação onde ela tem sentido da seta esquerda para direita e sentido direita para esquerda. O que significa essa dupla seta numa reação química? Hein, pessoal? Essa setinha dupla. O que isso nos dá de informação? Essa seta dupla. É uma troca? É uma troca. E ela pode acontecer nos dois sentidos. Certo? Ela pode acontecer, né, no sentido esquerda para direita para esquerda. Agora a gente tem que ver qual que é o sentido mais favorecido, por quê? Certo? Então, acontece, é uma troca. Mas como que acontece essa troca? Então, vamos lá.
Cadê o nosso amigo Pierre aí para ler para nós? Pierre, você consegue ler esse pedacinho aqui para nós? Consigo sim. Eu Nessa marquei. reação, o ferro metálico é oxidado a íon Fe3+, portanto, cada átomo de ferro perde 3 elétrons. Como foi analisado na reação em que uma placa de cobre era colocada em contato com a solução aquosa de nitrato de prata, os íons prata eram reduzidos, já que recebiam os elétrons provenientes dos átomos de cobre. Porém, no caso da esponja de aço em contato com hipoclorito de sódio, qual dos átomos do hipoclorito de sódio recebe esses elétrons, ou seja, é reduzido? Para responder a essa pergunta, será necessário conhecer um conceito fundamental em eletroquímica: número de oxidação, NOx. Para compreender os fundamentos do NOx, a seguir serão retomados alguns conceitos relacionados às ligações iônica e covalente. Certo. Então, aqui é porque eu pulei um pedaço que está lá no livro de vocês, mas não tem problema não. É que ele tem um outro experimento e a gente vai pegar esse experimento do nitrato de prata também. Então, eu já comecei até a falar lá inicialmente para vocês. Esse NOx, ele está intimamente relacionado com o quê? Com ligações. Iônica covalente. E, logicamente, relacionado com aquela propriedade periódica chamada eletronegatividade, né? Que nós começamos a falar lá inicialmente, que define o que tipo de ligação química eu tenho. Se é uma ligação química iônica, alguém vai doar e alguém vai receber, ou se é uma ligação química covalente, se nós vamos o quê? Compartilhar. Então, olha, é importantíssima essa compreensão. Esse NOx é algo que vem desse envolvimento, desse trâmite de elétron entre os átomos ligantes, que vai definir uma característica nesse átomo. E, na verdade, esse átomo, ele deixa de ser um átomo no seu estado neutro e ele adquire uma carga. E lembra, quando o átomo deixa de ser o seu estado neutro e tem carga, seja ela positiva ou negativa, na verdade, dentro dos conceitos de modelo atômico, eu deixo de ter átomo, eu passo a ter o quê? Um íon, porque todos os conceitos de modelos atômicos nós estudamos, desde lá Demócrito, né, antes de Cristo, até o modelo atômico mais atual, né, do Bohr, e aí com todos os complementos do modelo atômico de Bohr, diz que o átomo é estado neutro. O que é um átomo estado neutro? Significa que a quantidade de cargas positivas que ele tem no núcleo, ele tem de cargas negativas na eletrosfera. Mas eu posso mexer nessa eletrosfera, nós já sabemos disso, os elétrons. E esse mexer na eletrosfera deixa ele, né, no seu estado iônico. E esse estado iônico é que vai definir essa carga. E essa carga é que vai dizer para nós, qual que é o seu número de oxidação, ou seja, o seu NOx. Ou é a quantidade de elétrons envolvida nessa transferência. E nada mais é do que isso é a forma como ele está ligado. Tá claro isso, pessoal? Não, professora, tem como repetir? Vamos de novo. Ó. Os átomos se ligam, certo? Para ter uma menor energia e uma maior estabilidade. Essa ligação, ela envolve elétrons. Esses elétrons, eles podem, né? Eles vão estar fluindo, seja saindo de um átomo para o outro ou no compartilhamento. E isso vai gerar uma carga, ou seja, ele deixa de ser átomo no seu estado neutro e passa a ser agora um íon. E esse íon, quando eu mostrei, por exemplo, aqui, ó, na ligação sódio e cloro, quando o sódio estava assim, né, essa configuração, ele tinha o quê? 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Ele tinha o quê?
11 partículas positivas no seu núcleo e 11 elétrons. Então, a carga positiva era igual à carga negativa. Confere? Então, ele era um átomo neutro. Átomo é neutro. Mas, por algum motivo, como nós falamos das propriedades periódicas, ele pode perder esse elétron. Quando ele perde um elétron, o que acontece com ele? Ele fica com 11 prótons, mas agora ele fica com quantos elétrons? 10 elétrons. Alterou já. Não está mais equilibrado. Adquiriu uma carga, e a carga que ele adquiriu é uma carga positiva que está passando, porque tem um próton a mais do que um elétron. Isso aconteceu porque ele ligou com o cloro, que ganhou esse elétron dele. Então, o cloro é o inverso. O cloro tinha o quê? O cloro tinha 17 prótons e 17 elétrons. Mas chegou um elétron do sódio aqui, ele passou para quanto? 18 elétrons. Olha lá, chegou o elétron do sódio para ele. Ele também adquiriu uma carga, um elétron a mais. Então, ele já não é um átomo mais, ele é um íon. E ele tem uma carga localizada, um NOx. Um NOx é uma carga localizada. E esse NOx é que vai nos dizer, né? É o número de oxidação. É o NOx. É o que vai acontecer, então, né? Na questão da ligação química. É a ligação química que vai definir para nós qual é o número de oxidação, ou seja, qual é o NOx. Então, é intimamente relacionado. O que seria, que nós poderíamos conceituar como NOx? NOx é uma carga, que ela pode ser real ou aparente. Nós vamos discutir isso, o que é esse termo aparente. Quando os átomos adquirem, quando ocorrem as ligações químicas. Quais são as ligações químicas? Ligação química iônica e ligação química covalente. Tá claro o conceito de NOx ou não? Sim, deu para entender agora. Certo? Então, assim, esse NOx, ele vem daqui, da ligação química. Quando ligação química tem aquela migração dos elétrons, no caso da ligação iônica. Aí, professora, e no caso da ligação covalente? Vamos lembrar aqui da ligação covalente? Para a gente recordar? Por exemplo, se eu tiver aqui com mais simples, para não ter problema. Aqui, hidrogênio, número atômico 1. Vamos lembrar a ligação covalente. Cloro 17. Vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do hidrogênio. Vocês lembram? 1s1, certo? Do cloro. Nós acabamos de fazer ali, mas vamos fazer de novo. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. É tudo aqui, gente. Volta lá naqueles conceitos, né, básicos. Então, 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12, para 17, 5. Então, tá aqui. Nós temos o hidrogênio com um elétron, né? Se a gente fizer isso a nível de orbital, então, que eu nunca posso esquecer disso, que é fundamental. Então, eu tenho um elétron aqui. E no caso do cloro, né, a última camada, a camada de valência, eu tenho o subnível S com 2 elétrons. E eu tenho o subnível P com os nossos 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, o que acontece aqui entre o hidrogênio e o cloro, né? Então, lembrando lá da programação de Lewis, que nós mostramos para vocês, né? Hidrogênio tem um elétron na única camada, que ele tem aqui. E o cloro, tá lá, um par de elétrons, mais um par de elétrons, mais um par de elétrons, mais um elétron desemparelhado. Então, o cloro, se entrar um elétron aqui, ele fica com todos os orbitais completos e estável. Menor energia, maior estabilidade. E o hidrogênio também, o único elétron que ele tem uma força muito forte puxando esse elétron, porque ele só tem uma camada, né? Ele também precisa entrar um elétron aqui, porque se entrar um elétron aqui, ele também estabiliza esse orbital dele.
Então, tanto ele quanto o cloro precisa de um elétron. E aquela ideia que nós discutimos lá em ligação química. Então, aqui a reatividade não é perder e ganhar, mas sim o quê? Passar esse orbital a ser um único, ter o compartilhamento. Ou seja, esse elétron servir tanto para o hidrogênio quanto para o cloro, e o elétron do cloro servir tanto para o hidrogênio quanto para o cloro. Então, nós chamamos essa ligação de ligação, né? A forma estrutural dela era assim, lembra? Chamada de quê? Ligação. O quê, pessoal? Opa, nossa senhora. Difícil escrever aqui. Ligação o quê, pessoal? Lente. Compartilhamento. Não era assim? Não é? Então, qual que é a diferença? Essa ligação aqui, eu não tive perda e nem ganho de elétrons. Esta ligação aqui que eu mostrei, cadê ela? O que eu fiz aqui? Cadê? Perdi aqui. Aqui. Do sódio e do cloro, eu tive alguém que perdeu o elétron e alguém que ganhou o elétron. Ligação iônica. Gerou um íon. Ai, professor, e essa aqui não gerou íon? Não, não gerou íon. Mas, se eu olhar para o hidrogênio e o cloro, os dois têm a mesma força para puxar o elétron? Tem a mesma eletronegatividade? São idênticos com relação a essa força de tendência do elétron ficar mais próximo dele ou não? O que vocês acham? Quem é mais forte aqui para puxar o elétron? Eu acho que É o cloro, exatamente. Ele é mais eletronegativo. Volta lá naquelas propriedades periódicas da tabela periódica, né? Quando nós falamos para vocês aqui, ó, ainda há pouco, né, que os ametais são mais reativos, no caso o flúor é mais eletronegativo. E o frâncio é o quê? Menos eletronegativo, em puxar o elétron. Então, aqueles conceitos das propriedades periódicas. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Esse par de elétrons, ele está atendendo tanto o hidrogênio quanto o cloro. Mas, na verdade, ele está mais próximo do cloro. A distância dele está mais inteirado com o cloro que com o hidrogênio. Isso eu falo que eu adquiro o quê? Uma densidade de carga negativa no cloro e uma densidade de carga positiva no hidrogênio. Se eu tiver que romper essa ligação, naturalmente, ela vai romper aqui, ó. Ou seja, o hidrogênio que vai sair na deficiência. E o cloro não vai sair. Se tiver que romper algum fator, né, externo. Mas eles estão estáveis assim. E aí o cloro fica com uma densidade diferente da ligação iônica, que o sódio está com uma carga localizada positiva e o cloro está com uma carga localizada negativa. É uma carga pontual. Aqui não. Esse ρ aqui significa o quê? Significa densidade, certo? É uma densidade de carga negativa e uma densidade de carga positiva. E isso vai nos dizer, então, qual é o NOx. O NOx do sódio nessa ligação é um positivo. O NOx do cloro nessa ligação é um negativo. O NOx do cloro nesta ligação também é um negativo. E o NOx do hidrogênio nesta ligação é um positivo. Ai, professora, mas aqui não é carga localizada? Aqui é carga localizada. É. Por isso que eu digo, e aí deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Se não tiver, eu volto. Acho que não tô. Tem que ir lá no link de vocês. Deixa eu voltar lá no livro. Só um minutinho. Deixa eu só pegar o livro, que tá o conceito aqui, e eu não trouxe ele para cá.
Só um minutinho aqui. Deixa eu estar aqui na frente, mas... Não sei, não estou me lembrando onde está aqui, mas a gente diz que NOx, não achei aqui, é uma carga, ela é real ou aparente. Depois, a hora que eu encontrar aqui o conceito, que está aqui no livro de vocês. Ela é uma carga real ou aparente que o átomo adquire quando ocorre uma ligação química. Aí, professora, quando que essa carga vai ser real? Essa carga vai ser real quando eu tenho o quê? Uma ligação iônica. Quando que essa carga vai ser uma carga aparente? Quando eu tenho uma ligação covalente. Foi aquilo que a gente tinha colocado aqui, ó. Né? É uma propriedade que está intimamente relacionada com as ligações iônicas e covalentes, né? E ela corresponde à capacidade do átomo de apresentar, atrair os elétrons envolvidos em uma ligação química. Então, a eletronegatividade é que vai definir qual é essa carga, seja ela real, quando é ligação iônica, seja ela aparente, quando é ligação covalente. Aí, professor, então, é meio complicado, porque esse NOx pode sofrer variações? Pode. Então, não necessariamente o NOx de um átomo de um determinado elemento químico sempre vai ser o mesmo. Ele pode ter oscilações, valores diferentes. Aí, por quê? Porque depende da forma como ele está ligado, com quem ele está ligado. Então, é aquela ideia, né, que a gente diz, né, um corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial adotado. Um átomo de um determinado elemento químico, né, ele está oxidando ou está reduzindo, ou seja, como que está a carga dele? Depende com quem ele está ligado. Então, quando eu digo para vocês que a questão das ligações químicas são primordiais, porque eu preciso ter entendido muito bem ligação química. Porque se eu entendi ligação química, eu consigo aqui entender o que é NOx. Então, qual que seria o conceito de NOx? De novo, não achei aqui no livro, mas está lá no livro bonitinho, mas não achei, mas eu vou falar. NOx, né, é uma carga que um átomo adquire quando se liga através de uma ligação iônica ou covalente. Essa carga, ela pode ser real, no caso de ligação iônica, ou ela pode ser aparente, no caso de ligação covalente. Foi o que nós mostramos aqui para vocês. Então, no caso do cloreto de hidrogênio, o NOx do cloro é um menos, e coincidiu também com o NOx do cloro no sal de cozinha, que é um menos. No caso do sódio, no cloreto de sódio, o NOx é um mais. E no caso do cloreto de hidrogênio, o hidrogênio é um mais. A diferença é que aqui é uma carga aparente e aqui é uma carga real. Claro ou não, pessoal? Pessoal, bom dia, tudo bem? Hã? Tá claro. Entendido? Então, é o primeiro passo quando eu vou verificar, né, uma reação de envolvimento de eletroquímica, eu tenho que saber qual é o NOx. E o NOx está relacionado com a ligação química e com os elementos envolvidos nessa ligação química. E a ligação química, ela está relacionada com as propriedades periódicas. Quais são as propriedades periódicas? Raio, densidade, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica. Tudo isso vai definir o tipo de ligação química. Ok? Tranquilo? Ok. Tá? Bom, aí ele traz aqui, né, como nós estávamos falando dessa reação do ferro, né? E aí sim, agora eu vou pular aqui um pouquinho, vou lá naquele, deixa eu ver se dá tempo, né? Acho que eu pulei aqui um pedaço aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar ele aqui, só um minutinho. Usando material que eu já usei, aí acaba dando pau. Aqui.
Esse é um experimento que, se a gente tivesse aula presencial, é o primeiro experimento que a gente ia para o laboratório. Mas como não tem, né, eu vou pensar ele aqui. Ele já morreu no nosso horário? Não dá tempo mais, né? Vou parar nele aqui. É um experimento, só vou falar ele, vocês vão ficar pensando nele. E eu acho que vocês talvez até já fizeram alguma coisa semelhante a isso, né? Aqui um recipiente, um becker, só colocar o experimento. A gente para nele aqui, para vocês ficarem pensando, depois a gente vai trabalhar ele na próxima aula. 2 recipientes, 2 becker no laboratório, e uma plaquinha. Essa plaquinha aqui, vocês conhecem esse material que está aqui na plaquinha? Essa plaquinha dourada aqui? Cobre. Cobre, né? Um material de cobre. E ele está imerso, né? Essa plaquinha de cobre, numa solução. Então, uma mistura homogênea, uma solução, né? Em especial, esse composto aqui, ó. Nitrato de prata. Tá? Esse é o primeiro experimento que a gente faz na aula prática. Nitrato de prata. E ele coloca, então, né, o cobre, essa plaquinha de cobre, aqui. Cobre metálico, então cobre zero. Cobre metálico, cobre zero. E aqui, né, esse nitrato de prata. Esse nitrato de prata chama AgNO3. É um sal. Da onde veio esse sal? Só recordando com vocês, né? Sal veio daquela reação desse composto HNO3. Como é que é esse composto HNO3? É o quê? Se ele estiver em meio aquoso, e isso aqui também estiver em meio aquoso, né? Isso aqui eu tenho o quê? Um ácido, e a gente tem que lembrar aqueles conceitos de ácido. Se não lembramos, a gente vai ter que relembrar a próxima aula. E esse aqui é uma base. Tá? Então, aqui é um ácido, esse aqui é uma base. E aconteceu algo aqui. O que vocês viram desse experimento, né? Inicialmente, o A deixou algum tempo e o B é o tempo posterior. É o mesmo experimento, só deixou um tempo. E aconteceu aqui. O que vocês acham que aconteceu aqui, na percepção de vocês? A corrosão? Aconteceu uma reação de corrosão. E aconteceu uma reação de transferência de elétrons. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai discutir essa reação de transferência de elétrons, como que ela se procedeu. Mas, para isso, eu vou pedir para vocês já relembrarem para mim. Na próxima aula, quero que vocês estudem. Eu vou colocar um material lá para vocês sobre ácido e base. É primordial que a gente relembre esses conceitos. O que é um ácido, o que é uma base. Tá? Ok? Então, vai estar um material lá na plataforma Moodle referente a ácido e base. Eu gostaria que vocês lessem esse material. Nós já trabalhamos isso lá no primeiro ano. Acho que não sei se foi comigo, não, né? Que vocês trabalharam no primeiro ano, né? Foi não, né? Mas nós vamos precisar retomar esse conceito, tá? Eu volto lá no conceito de ácido e base, que eu sei que tem muita deficiência nisso. E a gente volta aqui. Até aqui, pessoal, tá claro? Então, eu quero que vocês leiam na plataforma Moodle para próximas semanas com o material que eu vou colocar sobre ácido e base. Combinado? Beleza. Beleza? Senão não tem condições da gente seguir. Deixa eu só baixar a lista de presença. Dúvidas, perguntas, estou à disposição de vocês. Até aqui. Até aqui, fechamos a ideia de nós. Agora precisamos entender de novo o que é ácido e base. Tranquilo? Tranquilo. Posso parar então a nossa gravação? Pode sim. Pode sim, né? Pessoal, a gente vai começar a precisar usar aquele horário das nossas aulas para tirar dúvida. Porque, por exemplo, essa parte de ácido e base, a gente talvez vai precisar trabalhar lá. Tá? Ou usar um tempo a mais. Depois, na próxima semana, a gente, mais no finalzinho aí, a gente conversa sobre isso.
tá? A gente vai precisar um tempo maior para a gente poder conseguir finalizar esse conteúdo, que ele é extremamente extenso e importante, tá ok? Tranquilo? Para esse bimestre, né? Esse terceiro bimestre. Então, bom dia para vocês. Não esqueçam de olhar o material que eu vou deixar lá para vocês estudarem para a próxima semana. Ok? Ok, tchau, professor. Abraço. Tchau. Obrigado pela Um aula. abraço, até mais. Tchau, um abraço aí para todo mundo. Tchau, professor. Fica com Deus. Até a próxima aula.